estava analisando e o que eu estou vivendo nesse momento, realmente é tudo que eu plantei e comecei a agir em 2024. A reflexão ajuda a identificar o que te alimenta para que você possa tomar decisões melhores quando for semear a próxima estação da sua vida. E com isso, eu quero dar a introdução ao vídeo de hoje, que vai ser sobre como escrever mudou a minha vida. Bom, é meio clichê, né? Então, não como mudou a minha vida, mas como me fez tomar decisões melhores, lidar com os acontecimentos da minha vida e aprender a lidar com certas coisas repetitivas que eu fazia e acabei encontrando padrões do porquê fazia certas coisas e como lidar com isso. Tudo começou quando eu li esse livro, o Método Bullet Journal, mas eu não vou falar sobre o livro em si. Eu vou deixar isso para um outro vídeo que eu vou fazer a review inteira só do livro. O que eu quero mostrar é isso aqui. Esses aqui são os meus cadernos de anotação. Então, antes de começar até a escrever nesses cadernos, eu fazia uma coisa mais simples, que é fazer anotações em bloquinhos assim, ó. Então, eu desenhava, eu colocava nota do que eu estava fazendo, do que eu tinha que fazer, né, um to-do list aqui. Cara, eu fazia de tudo e jogado nesses bloquinhos. Mas eu nunca via como algo para falar sobre o meu dia, sobre a minha vida, sobre as coisas que estão acontecendo, usar mais para reflexão do que simplesmente tarefas, trabalho e coisa do tipo. E aí quando eu li esse livro, eu comecei a seguir exatamente o que ele ensina nesse livro aqui. Fazer meu bullet journal, registrar as coisas certinho, as tarefas, o meu dia e tudo mais. Deixa eu achar aqui qual que é o primeiro. Esse aqui é o mais recente, 2025. Esse aqui, ó. Esse aqui é de 2024. Foi quando eu comecei a fazer o bullet journal. Então eu deixei até uns espaços aqui de coisas que estava escrito lá, né, para começar no começo do ano, mas eu comecei em julho. Comecei em junho, na verdade, só que eu acabei não fazendo junho aqui, eu fiz a partir de julho, a parte de registro futuro. Aí aqui, ó, junho, as coisas que aconteceram e tudo mais, ó. Aí eu até fazia a parte de hábitos. Então aqui eu tinha a parte de hábitos, aqui os livros que eu estava lendo, e aqui nessa época também eu comecei a ler muito. Eu fiquei muito tempo sem ler, depois eu comecei a ler muito, e vários livros de uma vez, e um atrás do outro. Então eu comecei a registrar aqui quantos por cento eu estava lendo desse livro. A maioria eu estava lendo no Kindle, então era mais fácil ver a porcentagem. E outros eu pegava a quantidade de página, ia dividindo e via a porcentagem e ia colocando aqui. Loucura. Fui testando várias coisas. Aqui outra maneira também de registrar meus hábitos. Enfim, eu tentei seguir exatamente o que falava no Bullet Journal. E nessa época eu estava tentando ter uma vida mais produtiva, conseguia fazer mais coisas porque eu estava trabalhando em vários lugares ao mesmo tempo, tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que conforme eu fui escrevendo, e principalmente escrevendo para entender o que eu realmente, onde realmente estava colocando meu tempo, porque quando você começa a fazer várias coisas que você não vê um fim, né, e principalmente quando você está trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo, parece que você não vê um fim, uma continuidade no que você está fazendo, porque você começa uma, aí você pula para outra, e chega no final do dia, você fez um monte de coisa, está extremamente cansado, e se sente como se não tivesse feito nada realmente, não tivesse feito um avanço em nada. E quando eu fiz a primeira análise, né, a primeira análise do mês ali, eu comecei a perceber que, eu fiz muita coisa. E normalmente eu chegava no final do mês e pensava, nossa, eu não fiz nada esse mês. E eu comecei a ler, eu peguei assim no último mês ali, e comecei a ler, pensando, nossa, mas eu fiz tanta coisa, tipo, todos os dias eu estava fazendo muitas coisas, e ainda estava com essa sensação de não estar fazendo nada. Tipo, por que isso? E aí realmente eu entendi que era porque as coisas que eu estava fazendo não estavam me levando na direção da onde eu gostaria de ir. E aí eu comecei a analisar, tá, então o que eu quero fazer? Tipo, quais são as coisas que eu gosto de fazer, quais são os objetivos que eu quero alcançar realmente, e não simplesmente o que eu fui levando
ao longo desses últimos anos. E eu só comecei a realmente parar para refletir e fazer alguma coisa em relação a isso, porque uma coisa é você começar a pensar, né? Normalmente no dia a dia você fica, nossa, estou de saco cheio com certas coisas, queria mudar isso, mudar aquilo. Só que se você simplesmente só analisa, mas não escreve realmente sobre isso, como você está se sentindo sobre isso, como você está, o seu dia está sendo afetado por causa disso, você não age. Entende? Você tem dificuldade de começar a agir de alguma maneira ou criar um planejamento para sair dessa situação. Estamos finalizando junho de 2026. Eu comecei esse primeiro Bullet Journal em junho de 2024. Então faz exatamente 2 anos. E todas as coisas, basicamente, que eu comecei a escrever aqui a partir do momento, né, da revisão que eu fiz de junho, a revisão que eu fiz de julho, e as decisões que eu tomei a partir dessas coisas, eu estou colhendo e plantando, vamos dizer assim, até hoje. Porque estar fazendo esse canal, estar falando dessas coisas para vocês, ter saído de uma sociedade, ter deixado vários trabalhos de lado, foi exatamente coisas que eu escrevi em 2024, que eu estou pensando desde o final de 2023, entendeu? E eu só comecei realmente a agir quando eu comecei a anotar essas coisas, quando eu comecei a ver padrões no que essas coisas estavam causando em mim, sabe? É como, imagina que a sua vida tá simplesmente acontecendo, só que não tá indo na direção que você quer. E quando você olha para isso ano a ano, então se você olha para daqui a um ano, beleza, se eu estiver fazendo isso, tá ok. No próximo ano, tá ok. No próximo ano, tá ok. Mas quando você olha a longo prazo e olha para trás também e olha, fazem 5 anos que eu estou fazendo a mesma coisa e não é essa coisa não tá me levando para a direção que eu quero, tá me levando para outra direção, você tem um choque de realidade. Pode ser que não, pode ser que isso não esteja acontecendo com você, mas se você está assistindo até aqui, pode ser que você esteja passando por esse momento. Ou em algum momento da sua vida você vai passar por isso. Espero que você comece a escrever antes disso acontecer. E eu quis gravar esse vídeo aqui agora exatamente por isso. Porque eu peguei, esse é o de 2026. Então eu estava escrevendo algumas coisas aqui. E o que eu estava analisando e o que eu estou vivendo nesse momento, realmente é tudo que eu plantei e comecei a agir em 2024. E isso também é uma maneira de vocês verem que as coisas não acontecem do dia para a noite. Demora, leva tempo, porque você vai ter que lidar com mudanças não só físicas, mas emocionais, sentimentais, mentais. Aqui fica parecendo um pouco coaching, né? Mas é mais para te mostrar que a vida são ciclos. Você vai repetindo ciclos na sua vida, ciclos de aprendizado, ciclos de colocar esse aprendizado em prática e ciclos de colheita, onde você vai colher tudo isso que você plantou e você tem que fazer isso de novo, de novo, de novo. E por muito tempo, o que eu fiz? Eu plantava, eu colhia e plantava outra coisa. Eu não continuava fazendo as coisas que estavam simplesmente dando certo. Eu sempre estava fazendo uma coisa nova. Só que essas coisas novas me abriam novos caminhos e nenhum desses caminhos estava me levando na direção que eu queria ir inicialmente, no meu objetivo de vida, vamos dizer assim. Provavelmente você não vai se realizar só no seu trabalho. Eu tenho inveja das pessoas que conseguem, sabe? Que saem ou entram da faculdade, sai da escola, entra na faculdade, já sabe exatamente o que quer fazer, o que gosta de fazer, entra nessa profissão e consegue seguir pro resto da vida assim e tá realizado. Isso é incrível, porque você não sofre, tá ligado? Agora, se você é uma pessoa que ou não conseguiu fazer uma faculdade, ou fez uma faculdade e mudou, ou não se sente, não sente que pode fazer o que quer fazer, ou agora, depois dos 30, que nem eu, está podendo escolher novamente uma nova direção para sua vida, uma direção que você, sei lá, sente que era nessa direção que você sempre deveria ter ido. Então é meio que isso que eu estou passando agora e isso que escrever me fez ver, me fez entender, me fez me conhecer melhor. Por quê? Eu tenho alguns padrões que, por exemplo, quando as coisas começam a ficar difíceis, eu meio que me isolo. Só que nisso eu fico
pensando e pensando e pensando em tantas soluções que elas nem existem, sabe? Eu fico pensando em coisas que não fazem sentido. E que às vezes, falando com alguém, essa pessoa poderia me dar um conselho, uma visão de fora para sair dessa situação. Essa é outra coisa na qual me ajudou. Entender os meus padrões de comportamento. E mais uma coisa, para poder finalizar esse vídeo, que eu li uma frase. Imagina que você tem um filho, ou alguma pessoa na sua família, enfim, e você fez uma coisa extraordinária na sua vida. Ou você tem a sua história, sabe? Se você pensar na sua história, você não imagina que você queria passar para o seu filho o que você passou? Você não gostaria de, tipo, saber as coisas pelas quais o seu pai passou, a sua mãe passou, a sua família passou? Enfim, estava falando sobre isso. Essa ideia de que tudo que você está fazendo, se você não anota, se você não escreve sobre isso, isso vai se perder. Porque você não vai lembrar exatamente de como aconteceu e também as pessoas que vêm depois de você nunca vão saber disso. Aí eu pensei, poxa, eu quero mudar a realidade da minha família, da minha vida. Pode ser que ninguém saiba as coisas que eu passei para isso aqui acontecer. Imagina que eu morra antes de eu poder ter tempo de contar para o meu filho as minhas histórias, os meus conhecimentos. Então eu escrevo para deixar a minha memória também viva. Não sei se isso faz sentido para você, mas fez sentido para mim e me motivou também a escrever. Só para mostrar para vocês uma coisa, o quanto mudou a maneira como eu escrevia ao longo do tempo. Por quê? Antes eu escrevia exatamente da maneira, né, organizava tudo exatamente da maneira que é escrito no Bullet Journal. Só que aí, conforme foi passando o tempo, eu vi que a maioria das coisas aqui, por exemplo, de registro futuro, ó, não uso. Aí a parte de objetivo e livros para ler, eu faço em outro local. Então eu não estava usando essas coisas aqui, tá vendo? Eu estava fazendo de outras coisas, em outros lugares. E aí eu passei a não colocar mais aqui, a remover essas páginas e ir direto pro registro diário. Às vezes eu coloco minhas tarefas direto aqui, às vezes quando são tarefas mais complexas ou estou trabalhando com equipes e etc., eu tenho os lugares, as ferramentas específicas para fazer isso, então eu não registro aqui. Mas no geral, o que aconteceu no meu dia, ou como eu me senti naquele dia, eu vou registrando dia a dia e depois faço uma análise semanal sobre isso e uma análise mensal sobre tudo isso também. E aí você pode ver que não precisa ter regra. A coisa que eu mais gosto no Bullet Journal é que você pode fazer da sua maneira, você vai achar a melhor forma. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Ó, aqui é, por exemplo, da minha aula de espanhol. E o que eu mais gostei é que você pode fazer do seu jeito. Não tem uma regra pré-definida. Tem aquele te passa, né? Ele vai te passar aqui maneiras específicas de você criar. E aí é aquilo, você entende a regra para depois você quebrar ela e fazer o que é melhor para você. Tem esse aqui, ó, que tá todo ferrado já. Ó, esse aqui eu comecei em 2023, no final de 2023. Por isso que eu falei para vocês que eu comecei a pensar nessa questão de escrita desde no final de 2023. Só que esse aqui é um livro mais de conhecimento e de ideias que eu estou aprimorando. Então, tem uma ideia que simplesmente só surgiu, eu vou e anoto no Bullet Journal ali, no dia a dia. E aí, se eu estou fazendo uma revisão e tem uma ideia que eu fiquei pensando, né, sobre ela, e eu quero escrever melhor esses devaneios, eu venho e coloco aqui, ou algum estudo específico. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo para vocês, que é quando eu estudei sobre o Bullet Journal, para depois comprar o livro e depois realmente começar a utilizar. Então, ó, esse aqui foi 3/6/2024, pouco antes de eu começar a utilizar ele, né? Então eu vi um vídeo, e nesse vídeo eu fui anotando certas coisas do que a pessoa estava falando para ver se realmente tinha interesse em fazer o Bullet Journal. E mesmo assistindo o vídeo, eu quis comprar o livro e entender realmente a maneira como o escritor estava dizendo para você utilizar, né? Então eu gosto de sempre ir na fonte. E eu vou comentando, eu gosto de fazer isso à mão, para realmente voltar aqui, reler, e como eu escrevi é mais fácil de lembrar, é mais fácil de
buscar na minha mente onde estava exatamente aquela informação. Ah, eu sei que está no meu livro de conhecimento. Aí eu venho aqui e encontro exatamente esse ponto específico. Então são duas maneiras diferentes de escrever, um de conhecimento, um mais de reflexão. Eu até anotei aqui, não sei se passou. Esse ano eu comecei a separar onde eu ia deixar cada tipo de informação. Então eu coloquei isso aqui como se fosse uma regra de uso para o meu bullet journal desse ano, que é tentar organizar melhor as coisas. Então eu estou testando agora essa versão, daqui a 6 meses ou até o final do ano, eu vou testando, ver se faz sentido, se eu vou mudar para o ano que vem ou se eu vou mudar no meio do caminho. E é isso. Você vai achando a melhor maneira para você. Essa é a melhor coisa, isso é a maravilha da vida. Você poder criar, recriar, adaptar todas as coisas para a sua maneira, para a sua vida. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo se você já escreve, se você tem vontade de começar a escrever, quais são as suas dúvidas, dificuldades. E eu vou ler, eu vou comentar todos os comentários de vocês, beleza? Até a próxima.